Olá, meus amigos do Atos Podcast. Começamos mais um Resenha do Atos, o programa que já tá na boca do povo, já tá hypado nas paradas da internet e é só o que rola. A gente tem que fazer, cara, a dancinha do Inácio Júnior. É só o Resenha do Atos, é isso aí. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E você já sabe de cor e salteado aqui os nomes desses apresentadores maravilhosos com seus comentários muito bem colocados, ácidos, provocativos, enfim. E isentos de boa qualidade. Foi um bom complemento do Pedro. Aqui ao meu lado com vocês, ele que era diretor, foi rebaixado, né? Fui despromovido. Foi rebaixado para co-host. Vai, Faz exame cardíaco, faz exame cardíaco. Matheus Aguiar. E aí, Matheus Aguiar? E aí, galera? E aí, tudo show com vocês? Muito bom ser um co-holter hoje. Do outro lado, Pedro Veras. Fala, pessoal. Mais um dia aqui, né? Vamos que vamos. Vai ser muito bom esse episódio. E também Lucas Assunção. Como sempre, a mente brilhante mais bonita dessa mesa. Não, a mente mais brilhante da mesa é o Neto, né, mano? Não tem como competir, não, mano. É verdade. Então, obrigado. A cabeça, na verdade. Exatamente. Meus amigos, nós falamos diretamente do nosso estúdio aqui em Fortaleza, no Ceará. E falamos em nome dos nossos patrocinadores, cuja os QR Codes, né, apareceram aí no início para vocês. A todos eles o nosso agradecimento, e eu quero convidar cada um de vocês a seguir toda essa galera aí que apoia o nosso apostolado aqui do Atos Podcast, tá bom? E estão também aqui, ó, estampados aqui nessa tela, as marcas dos nossos patrocinadores: Normatel Home Center, DLT Estilo, Moda Masculina, Casa Católica e Agência 407. A Agência 407 tá pagando, Matheus, todo mês o patrocínio? Tá, mano, sempre pagando direitinho, em dia, né? dia? Tá tudo em dia, tá bom. né? Pode deixar, né? O logomarca. Agradece aí as câmeras aí, que é tudo da agência. Eu acho que não, mas depois eu explico. Vamos para essa câmera aqui, o Natan hoje é o nosso diretor e vamos iniciar o nosso noticiário semanal de notícias da igreja e do mundo católico repercutindo na sua vida. Você que é um católico, uma católica, você precisa estar bem antenado com as notícias que interferem na sua vidinha aí, tá bom? Então, começando aqui, Leão XIV, nosso amado Papa, vai fazer uma viagem à África. Aí o Vaticano divulgou aqui a programação da viagem apostólica. A primeira viagem, galera, do Papa foi para Mônaco, Principado de Mônaco, lá pertinho, né? Europa. E em abril ele vai para Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. É uma viagem apostólica de um significado muito importante, porque a África, a gente, como nós todos sabemos, é um país um continente muito sofrido, um povo realmente muito sofrido, e onde o catolicismo, Pedro Veras, cresce de braçada. Tá crescendo. Então tem um significado. Tá crescendo muito o catolicismo lá, então a gente tem grandes cardeais hoje da África, como por exemplo o Sará, que é extremamente famoso aí, principalmente pela ala mais tradicional da igreja, né? E não só isso, mas inúmeros, assim, de católicos realmente assíduos ali, que vão pra missa, andam quilômetros e quilômetros para encontrar uma celebração. Tem crescido muito, e a perseguição lá também tem crescido bastante. Mas a gente sabe que o sangue dos mártires é o que verdadeiramente povoa um povo católico, né? Então tá tudo dando certo lá na África, apesar das intempéries. E, sem dúvida, é um grande continente. E não tenho dúvidas que o Papa, nessa visita, vai encontrar vários atores globais lá, né? Que eles adoram ir tirar foto com crianças da África, né? Então, com certeza, ele vai encontrar vários atores da Globo lá para poder evangelizar também. Quem sabe a gente tem a Globo aí um pouco mais católica, né? Que viagem essa? É isso aí. Toda a Globo tem viagem pra África, né? Não? Percebe que ele começa o comentário Ele começou de forma bem, cirúrgica, mas aí ele o tem comentário que dele terminar. tava tão grande quanto você, cara. Mas isso aí é um problema. Mas gigante. cara, esse meio artístico aí, esses globais, vira e mexe tem um que é embaixador da ONU, não sei das contas, da Unicef, né?
É legal Ei, isso aí, Neto, mas... não quer não ser embaixador não de alguma obra caritativa pra África? Se for da igreja... eu Eles posso não até gostam de ser. dar muita comida para brasileiro, não, mas para africano eles dão um valor. Não, mas pro Neto dar comida. O Neto? Será que ele não gostaria não? E nós temos também várias entidades, instituições da igreja que fazem um trabalho caritativo e também de evangelização na África. Trazendo aqui para a nossa realidade local, nós temos, por exemplo, a comunidade católica Shalom, que possui já casas de missão no continente africano, mas especialmente lá em Moçambique, né? Então, é de um significado muito especial e de uma importância muito grande essa visita do Papa Leão XIV ao continente africano. Ei, Neto, tu é tão xalomita que tu sabe que tem casa até em Moçambique, né? Eu nem É, imaginava, mano. Cara, nós gravamos aqui, Mas aqui com o João Bala. Ele João era Bala. o chefe da casa de missão lá de Moçambique, pô. Exatamente. Tá por fora, mano, tu. Tô mesmo. E em Angola tem E uns ele países... foi o diretor, viu, nesse episódio, provavelmente, né? Foi o quê? Fui O diretor nada, desse mano. Tava no episódio. Atos não ainda. Tava no mano. Atos, Ele tava não, macho, ele era ainda o era Antigo era Testamento. criança ainda, era novo. É da época que o Atos era bom, macho. ainda. Exatamente. Aí foi... Prosseguindo, meus amigos... Climão. Foi degringolando o negócio, ó. Prosseguindo, meus amigos, com as notícias, seguimos aqui com outra notícia do Papa. Na Itália, o Papa vai fazer uma visita em Acera. Acera é uma região lá da Itália, onde o Papa vai fazer uma visita em maio e onde será inaugurado um posto de saúde aos pobres. E essa notícia aqui, meus caros amigos, ela vem corroborar aquilo que nós já sabemos, que a Igreja Católica é a instituição mais caritativa do mundo, de toda a história da humanidade, né? E há muitos críticos ainda, né, que criticam a Igreja por conta dos templos, né, dizendo que os templos são muito requintados, que possuem peças em ouro, né, que a Igreja é muito rica, mas, na verdade, a riqueza da Igreja está naquilo que ela professa e no que ela prega. E é a maior instituição caritativa do mundo. É ou não é, meus amigos? Falem por vocês aí. Puxa vida. E o grilo, cri. Não, mas fala aí, a macho. Igreja Católica, cara, ela tem um papel muito significativo no mundo inteiro e poucas pessoas reconhecem isso, que não são católicos, óbvio. E é normal, exatamente por conta de tudo isso que você falou sobre todos esses âmbitos da Igreja. Principalmente, eu tenho pessoas próximas que sempre criticam a parte da riqueza da nossa Igreja e, mas vocês têm condições de cuidar de todo o planeta. A Igreja realmente ela cuida de todo o planeta. Cara, em vários âmbitos. Tem um dado que eu não vou saber. Desculpa te cortando. Não, sem Tem problema. um dado que eu não vou Não saber. foi bom ter cortado. Já tava meio... Que eu não vou saber dizer o número exato, mas se a Igreja Católica vendesse todas as terras dela, todos os templos, tudo de material, não acabaria com a fome do planeta, né? E chegaria longe, né? Então essa falácia de dizer que a Igreja poderia acabar com a fome no mundo se vendesse seus bens, suas riquezas, isso é uma narrativa só para aumentar ainda mais o coro daqueles que criticam E o que a Igreja. importa é que a Igreja não se importa com isso e continua fazendo continua o trabalho. fazendo. E se você também quiser conhecer algumas obras, a gente já gravou com algumas pessoas da igreja que tem essas obras de caridade, o pessoal da Obra Lumen, também o pessoal lá do sítio, me lembra o nome, por favor? Fazenda Esperança, cara. né? Eu tava lembrando do sítio, né? Fazenda Esperança, que o Inclusive, Neto fez... vale a pena olhar lá a thumbnail do episódio ali. Ele da Fazenda colocou os Esperança. convidados lá no Pesque Pague. Da Sabiaguaba ali. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, não. Mas vale é um a pena. episódio muito bom. Lá tanto o pessoal da Obra Lumen também como Frei o Hans, pessoal- né? Frei Hans, Frei Hans. né? Então, que você vai ter aí um exemplo, né? Do que é Comunidade como a Rainha- igreja faz Comunidade caridade, da né? Rainha da Paz. Também. Ver o Ricardo aqui, ele acolhe também o pessoal É verdade. drogado, enfim. São tem pequenos só- exemplos aí, que Pequenos grandes não, exemplos, macho. na verdade, né? Grandes, Porque com a igreja, eu certeza. tô falando pequeno assim, Não, porque a pequenos nível... eu acho que ele tá falando pela quantidade que existe do que a mundo. igreja faz. A própria... Global, né? Exatamente, Matheus? é global. Ele né? quer evitar Ele o quer, tema, ele quer evitar o tema. ele quer evitar. Eu não queria que os caras Ele descobrissem, quis mas aí evitar, tu não falou, traga mas isso.
Neto me quebrou, né? Daqui a agora, pouco mano. ele ia dizer, cara, Neto quebra as pernas mundialmente, do cara, global né? eu não sei, porque eu não conheço os outros países, mas Neto mundialmente... quebra as pernas do cara, né, mano? Pois é, mas a nível global. Você vê que a própria Santa Sé tem, né, o esmoleiro papal, que é o cardeal responsável ali por cuidar ali, claro, na região da Itália, das pessoas que são em situação de rua, passando fome e tudo mais, mas que existem também outras obras que a gente pode chamar de particulares, né, mas que também têm uma ligação com a igreja nesse nível caritativo aí. Sem dúvida alguma. Também no nível humanitário, de ajuda a refugiados, a vítimas de violência, de guerra civil. De tudo casamento. Tô Brincando. em todas essas trincheiras. Casamento também, acolhendo, né? Acolhendo os casais. Tá vendo, né, orientando, Cristiano? Controla, cara. direção. Te controla, tu tem um negócio que tu fica já caçando, te acalma, cara. Mas em todas essas trincheiras a Igreja Católica está presente, né? Esses problemas de ordem natural que nós tivemos aqui, por exemplo, no Brasil, de enchentes, de encostas de morros, desabando, né? A igreja é sempre aquela primeira a abrir suas portas para acolher a todos, né? Então é isso. Seguimos aqui nas nossas notícias. Vamos trazer agora a notícia aqui do nosso Brasil. Essa notícia vem direto lá do estado de Roraima, longínqua Roraima. Algum de vocês conhece Roraima? Não, Não. só tu mesmo. Eu conheço, eu conheço. Fui para lá em Roraima. Mas é o seguinte, rapaz, essa notícia, olha só. Homem em relacionamento sexual com outro homem faz profissão definitiva na ordem franciscana secular em Minas Gerais. Eles são de Roraima, né? E foram para Minas Gerais para fazer essa profissão lá definitiva, né? Como diz aqui, numa ordem franciscana secular. Nós sabemos que a família franciscana no mundo todo é enorme, tem vários braços, vários ramos, e eu acho que o pobre de São Francisco perdeu um pouco assim do controle, né, Pedro? O pobre de São Francisco, ele é maconheiro de vez em quando, ele é vegano, Zen, namastê. ele é hindu. Aí agora estão Budista. Não, mas é engraçado como a figura de São Francisco é ligada É esoterismo. É esotérico. Paz e Exatamente, amor, exatamente, Os bichos, E aí agora estão tentando fazer ele LGBT também, né? Então, que acolhe todos e tudo mais, né? Todos. Aí, todos. Aí um dos rapazes aqui, né, que se uniram nessa relação homoafetiva, eles colocaram assim nas redes sociais. Agora sim, um casal gay sem meio termo e meia verdade. É isso, né? Que eu não consigo compreender qual o interesse dessa galera em querer fazer parte da igreja. A única coisa que eu não consigo entender é isso. Se existe um local que a regra do jogo é muito clara e é bem definida, e eu não vou jogar a regra do jogo, é só não estar naquele local, só não participar, entendeu? Pois é, Inclusive mas- tem igrejas aí evangélicas e tudo que aceitam os caras, é muito melhor ir pra lá, entendeu? Mas eu posso te dizer a origem deles aqui dentro da igreja? Olha só de onde eles vieram. Um deles é presidente do Instituto de Pastoral da Juventude Leste 2, da PJ. CNBB. O que é isso? Um organismo que reúne congregações religiosas e militantes que possuem em comum a opção pelo trabalho com as juventudes, a partir da proposta de formação integral das pastorais da juventude, inspirada no modelo de igreja das SEBs e teologia da libertação. PJ nunca decepciona, né, mano? Nada de novo Tá sobre explicado? o sol. Tá explicado? Nada de novo sobre o É sol. um pessoal da igreja, Acha a PJ pessoal da mais teologia feliz, da isso, libertação pura, mano. Mas sempre é isso, né? Nada de novo sobre o sol. Então, mas graças a Deus, essa galera aí tá tudo velha já. Então, Pois é. E aí ele já acrescentou nas redes sociais: sob a luz do irmão Sol e o abraço da irmã Lua, Francisco e Clara nos ensinam a pegar no tronco. que a criação é Só se for, mano. nos ensinam cada um responde pelo que fala, viu? que a Flávio? criação é plural. Cada identidade, cada cor e cada é isso. isso aí. macho, infelizmente, É isso aí. São Francisco tem uma linha aí meio complicada aí que a galera que gosta dele acha que ele curte essas coisas aí, é complicado. Mas
Na verdade, Tem, São Francisco... tem franciscanos sérios também, é São importante deixar Francisco ia claro. ser o cara mais cancelado hoje em dia. Mano. Exatamente. O cara era... Primeiro que ele ia Não, ser e vai preso, né? atrás que essa galera aí Primeiro nem que ele ia ser conhece... preso. Na hora que ele pregasse nu, já ia ser Mas preso. vai né? atrás que talvez Ele não essa pregou galera nu, aí... né, mano? Ele enlouqueceu lá e disse, eu não quero exatamente. saber de nada disso aqui mais. Não, e se Exatamente. arriscar, se você for atrás dessa galera aí, não sabe nem quem é, como é que é a história de São Francisco como um Mas todo, saber não leram sabe, nada, mas eles têm um talvez não... sadismo em querer mudar tudo e desvirtuar pro lado deles, entendeu? Exatamente. Sabe, ele sabe muito bem que São Francisco não é bem aquilo ali que o Franco Zeffirelli pintou no filme lá, todo... Agora vem... mas ele... Mas aí, o importante foi a repercussão que teve disso aqui. E aí, deixa eu ver aqui o nome dele exatamente. É o ministro nacional da Ordem Franciscana Secular, se eu não me engano. Ordem Franciscana Secular. Ele reagiu quando ele ficou sabendo, né, porque eles se uniram, esse casal homossexual, eles se uniram, a união homossexual, e os dois fizeram a profissão de fé, como se fosse uma consagração. Sim. Dentro da ordem, né? Aí ele disse que se manifestou dizendo o seguinte, que está apurando, né, para saber exatamente o que foi que aconteceu, situação com escuta de todos os envolvidos. Nós acolhemos pessoas homoafetivas, mas não permitimos profissão religiosa conforme nossos documentos e o magistério da igreja. Fez Beleza. o que era certo. Exatamente. E vai apurar e tudo e acrescenta, né? Acolhida, sim. Profissão, não. Tem uma pessoa que tem relacionamento com outra pessoa do mesmo sexo, não pode professar como se fosse um tipo de consagração dentro dessa ordem franciscana, né? A orientação, complementa ele, é que ele tenha convivência, acolhida, pode ficar com aderência, pertencer à fraternidade no sentido de convívio, mas profissão como ato de consagração, não, porque Vai contra. está vivendo uma situação de... Né? Infelizmente. E eu acho que cada vez mais as autoridades aí da igreja têm que ficar sempre atentas a esses movimentos que acabam se tornando público na internet para dar as respostas necessárias. Exatamente. Porque senão fica a impressão que a igreja está aceitando. E aí tem que vir Tá uma passando autoridade pano. e tem que dar a resposta devida e a resposta tem que ser pública. Não, e Uma fica a vez que o ato impressão foi de que a público. igreja está aceitando e aqueles que rebatem, como esse ministro rebateu, fica a impressão como se fosse todo mundo contra. Todo mundo não, a gente é anti, não é, e não é isso, né? Exato. Perfeito. É isso. Viu, meus irmãos? Para vocês que nos acompanham aqui, que estão assistindo, né, a igreja acolhe todas as pessoas, inclusive as que têm tendência de uma orientação homossexual, homoafetiva, né? Mas é muito claro, né? Não dá para a gente misturar as coisas, né? Uma coisa é acolhida, outra coisa é você permanecer no pecado, né? No erro. Exatamente. Sigamos, trazendo aqui notícias boas do nosso amado país. Parlamentar trans como presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. O que vocês acham? Ô Pedro Veras, você colocaria o Neto. Macho, ele já No fez. vôlei, ele é o quer- levantador. Ele só levanta pro melhor. Pedro, é o seguinte, digamos... Tu não digamos, acompanhou, Pedro. tu não acompanhou o que tá Peraí, acontecendo com o Ratinho, não, né? Peraí, Porque calma. ele vai ser o mesmo nível aqui. Diga, é. Pedro, E eu você- tô do lado dele. Ratinho! Eu vou só fazer uma pergunta. Eu vou fazer a mesma pergunta a vocês, calma. Não. Não, mas o Pedro, problema é quem digamos faz que primeiro. você tem um galinheiro repleto de galinhas muito bem cuidadas, muito, né, Acho que eu gordinhas. tô preocupado. Você colocaria uma raposa para tomar conta das galinhas? O que a raposa iria fazer com as galinhas? Isso é uma pergunta. Não, é... Não, né? Segundo o governo, ela lidera. Ó, vocês foram falar, o cara ficou... Mas é porque ficou uma analogia perigosa, se você esticar muito, você chama todas as mulheres de galinha, entendeu? Exatamente. Aí dá problema pros dois lados. Eu vou me lascar Vamos tanto com a Erika trocar a Hilton quanto com as mulheres, Vamos entendeu? trocar a galinha por ovelha, né? Exatamente. Acho melhor, né, mano? Então fica Tá bom. complicado. Qual é a Mas questão? assim, eu acho sensacional, porque o feminismo fez uma coisa muito boa com as mulheres, que fez ela perder até o espaço dela pra homens, né? Então é tipo, isso é sensacional, Pedro. assim. Então, o grande fruto disso é o relativizo tudo e o espaço que as mulheres iam ocupar, agora ele é ocupado por homens também. Mas isso não acontece só no parlamento, para deixar claro. Se você observar, isso acontece em toda a sociedade no geral. Não tem quem é o melhor profissional de cabelo, sempre é um homem. Um homem ali
Desconstruído. Vai lá. Maquiagem, sempre é um homem. Você vai vendo, acaba que esse movimento aí, vamos aceitar tudo o tempo todo, as mulheres sempre vão perdendo espaço, né? inclusive em coisas que elas são feitas para fazer, porque o homem, ele vai lá e ocupa espaço. Chefe de cozinha, né? Exatamente. Então, é complicado, assim, as mulheres só perdem isso aí, né? Só perdem. Então, é muito triste ver isso, né? Só para a gente alinhar aqui com todo mundo que está nos seguindo, é o seguinte, o termo trans é o prefixo usado pelos partidários da ideologia de gênero para designar as pessoas que se identificam como sendo do sexo oposto. A ideologia de gênero é a militância política baseada na teoria de que a sexualidade humana independe do sexo e se manifesta em gêneros muito mais variados do que homem e mulher. Ou seja, é como se fosse um espectro. Entre homem e mulher existe ali uma gama, uma infinitude de possibilidades que uma pessoa pode ser. Inclusive, eu recomendo trocar a sigla lá LGBTPQPWXYZ mais pra baixo, meia lua pro lado, pro termo menos H, né? Tudo menos heterossexual, né? Então ficaria muito mais fácil, todo mundo Bem entenderia simples, muito. né, Pedro? Exatamente, Bem é. simples, É como diz o grande filósofo cearense, né? Isso aí nada mais é do que formas diferentes de dizer que dá o orifício rugoso. Então, Mas, cara, assim, ó... Natan, por favor, quando o Pedro for falar, tu liga a câmera do meio pra pegar todo mundo. O foco não vir em mim apenas, tá? Mas, gente, ó, é uma coisa que afronta a nossa inteligência. Como é que uma comissão... o nome da comissão é Comissão das Mulheres. O que é que uma comissão de mulher faz? Trabalha pautas relativas a mulheres, sexo feminino. E aí, como é que uma pessoa que se identifica, que é homem, biologicamente falando, mas se identifica como mulher? Mas biologicamente ele é o quê? Aí teve uma deputada da oposição ao governo atual, né, que é de esquerda, que fez uma declaração assim, como é que uma pessoa vai ser presidente de uma comissão para as mulheres e essa pessoa não sabe, nunca menstruou na vida, nunca teve um filho, nunca engravidou, nunca deu de mamar. É ou não é verdade? e sem contar que a Érica, como presidente, vai atrasar pautas importantes como o direito das mulheres a ter uma máquina de lavar louça em casa, né? Então é muito importante a gente... Caralho, o cara em 15 minutos de resposta, ele conseguiu, ele conseguiu ser cancelado aqui, em 20 aspectos. Eu tô preocupado aqui. A bolsa robô de limpeza, então vai atrasar essas pautas relevantes para as mulheres, mano. É o objetivo final do cara hoje, viu, mano? Hoje ele se consagra, viu? O problema, gente, é que ocorre um sequestro dos espaços femininos, né, para tratar de temas alheios à mulher. E ela, inclusive, a Erika Hilton, disse que ia ampliar o debate para tratar de temas da população trans. A população trans não é mulher, cara. Exatamente. Jesus! Ninguém quer falar nenhuma opinião. Macho não. Todo mundo tá sem dinheiro para advogado. Rabo preso, viu? Todo mundo aqui. Exatamente. Enfim, sigamos, meus irmãos amados. Vamos lá agora para o nosso outro país aqui da América Latina. Sem dinheiro para pagar processo. Conferência. Eu só quero que ele não me chame para testemunhar por ele. Só isso. Eu tô fora. Vamos seguir. Conferência Episcopal do Equador, seria a CNBB do Equador, critica a decisão que permite a adolescentes mudar de gênero em documentos. Né? A conferência... Eita, mas tem uma conferência boa, ó. A Conferência Episcopal Equatoriana manifestou profunda preocupação com a decisão do Tribunal Constitucional daquele país, do Equador, que permite adolescentes pedir mudança de sexo em documentos de identidade. Lucas Assunção, em sã consciência, um adolescente é capaz de ter esse nível de discernimento e responsabilidade? Com certeza não. E cabe aos pais estarem gerindo isso, porque, pelo visto, se está chegando nesse ponto, é porque vários adolescentes devem ter ido atrás. A partir dos 12 anos, hein? Pois é. E os pais devem estar todos em acordo. E isso que é o que é mais triste. E adivinha só quem não participou do acordo contra o narcotráfico. Coincidentemente? Coincidentemente? Colômbia. Olha só.
Coincidentemente. Não que a esquerda defenda essas coisas. Não. Mas, coincidentemente, em países de esquerda, a gente tem tanto o advento do narcotráfico, quanto também tem o advento ali da galera que quer ficar mudando o tempo todo e o governo ficar apoiando, né? Mas faz parte. Mas é só uma coincidência. Não quer dizer que a esquerda apoia. Não, que é isso. Então, cara. voltando a isso, cara, é triste. É triste ver como tá se caminhando essa como é que eu posso dizer? Tô com medo até de falar as palavras, mas esse bicho me deixou acanhado. É uma aqui. agenda, cara. É uma agenda no mundo todo. Eu tava falando do Brasil, de ideologia de gênero, eles ocupando os espaços de poder a partir das instituições que elaboram leis para toda a sociedade e tudo. E aí o Tribunal Constitucional no Equador aprova um negócio desse. Se a igreja não estiver atenta a essas coisas para fazer uma pressão na opinião pública, na sociedade, né? Não, com certeza. Não, e também vai lembrar que a gente tem um exemplo disso, né? Como a mãe do Lucas era muito responsável, ele não pôde fazer e hoje tá aí, né? Conseguiu sobreviver e tal. Como foi, Lucas, o processo Poderia de ter sido desistência? diferente. Lucas, você quer o direito de resposta ou eu posso seguir aqui para outra? Mas pode seguir. Quem cala consente, né? Os bastidores tu se resolve. Vou prezar Fique bem. pela amizade, porque ele é uma pessoa Olha gente aqui. boa, gente. Tá bom. Vamos cruzar o Atlântico para a gente ter acesso a uma notícia boa. Olha só, empresário compra igrejas à venda no Reino Unido para preservá-las para Deus. Incrível, né? Sensacional. As igrejas vazias. Palmas pro empresário. Empresário. Já fez mais do que 90% dos ministérios de música que inventam de cantar em missa. Parabéns. É impressionante a inveja do cara, O nome né, mano? dele, vamos rezar por ele. Samuel Leeds. Valeu, Alguém Samuel. ensina o Pera a tocar um violão aí, pelo Exatamente. menos? Samuel, você que está assistindo a gente, parabéns, viu? Deus Parabéns, abençoe, parabéns. cara. É porque a gente sabe, né, gente, que a Europa, as igrejas estão vazias, né, Pedro? Estão vazias e tá querendo se construir um revisionismo histórico lá na Europa, principalmente em países como a França, Reino Unido e países ali que a gente já perde galopantemente para os muçulmanos e que os muçulmanos já estão inclusive na esfera política, Reino Unido principalmente. Vai ser criado um Estado independente, reconhecido pelo direito internacional, um Estado islâmico, na Albânia. Está em processo de criação. Então, Vai ser o menor país do mundo, menor até do que o Vaticano. Só para fazer um parênteses aí. então a gente sabe que isso está acontecendo. Portugal já está bastante complicado, apesar de que o Portugal assumiu um governo de direito e ele está expulsando a galera, que isso é ótimo. Mas a Europa passa por esse período aí conturbado dos muçulmanos estarem crescendo muito rápido e os muçulmanos eles não se satisfazem só em professar sua fé, né? Eles querem causar um verdadeiro revisionismo histórico. E isso entra na transformação de templos que antes eram católicos para virarem mesquitas e mudar todo o contexto histórico ali, como se aquilo ali sempre fosse aquilo. Isso aconteceu na Rússia já, aconteceu em outros locais. Então, isso é uma atitude sensacional, porque se torna privada ali aquela igreja e tem que manter o templo aberto, tem que fazer tudo. Mas isso é o que um verdadeiro católico leigo tem que fazer. Porque o leigo existe na Igreja Católica para dois fins. Primeiro, despertar novas vocações. Isso se dá como? Através da família e através dos filhos. O segundo fim é ajudar economicamente a igreja. Então, é que esse fim é muito pouco falado, mas o leigo ele tem um dever de ajudar economicamente a igreja. E isso não quer dizer somente nos 10% do dízimo ali na paróquia, no ser dizimista, não isso. Isso também é importante, mas se você tem condições de contribuir ainda mais, você deve se mobilizar a contribuir ainda mais. Então, sensacional a atitude dele, que outros empresários vejam essa atitude e se espelhem. E não só isso, você não precisa fazer isso de forma única, né? Você pode juntar um grupo de pessoas e ali fazer esse bem enorme à sociedade. E também não se aplica só a questão dos muçulmanos também, né? Assim, é porque esse empresário é exemplar. Teve outros que compraram igrejas, mas transformaram elas em centros comerciais, algumas até em shoppings, né? Que é um centro comercial, mas tipo, no shopping a galera tinha dançando lá, né? Um negócio, Nós temos um exemplo aqui em Fortaleza, a capela ali das Irmãs Doroteias, Antônio Salles com a Gonambi, ela foi comprada, não sei se foi comprada ou é alugada, né? Para a universidade, e a capela foi transformada em biblioteca.
Isso. Então, assim, também tem gente que compra e atende aos seus interesses comerciais e acaba... Alguns mantêm o prédio E outros derrubam mesmo. e alguns modificam totalmente uma coisa com uma riqueza histórica tão grande, né? Ó, o que é que o cara disse, ó a consciência dele. Ó. Quando algo foi construído como uma igreja para honrar a Deus, não pode acabar sendo outra coisa. Então ele fez fortuna muito cedo no setor imobiliário e ele tomou essa decisão. Cansou de ver as igrejas lá no Reino Unido sendo destruídas ou convertidas em edifícios para outros fins. Aí ele complementa, se um edifício foi construído para Deus e para o trabalho de gerações, não deveria ser vendido para gerar lucro. Ele querendo justificar que a intenção dele não é gerar riqueza, né, com essas aquisições, mas preservar os templos. Show de bola. Massa. Muito bom. Parabéns, Samuel. Parabéns, cara. God bless you. Gostaram? Gostar? Muito bom, muito É bom. isso? Foi melhor, não foi? In English. In English. Explicou Agora bem, foi, né? amazing. Ó, nessa mesma linha aí, nessa mesma toada, vamos lá para o Canadá, onde o nosso amigo Pedro Veras morou durante um tempinho. Tirou até falta aí. Ele, Mano. O maior santuário do mundo dedicado a São José, quem diria, fica no Canadá. Ô, Pedro, tu não conheceu, cara? Lá em Montreal. Montreal tu não chegou aí, né? Não fui em Montreal, não era tão perto. Era perto, sim, eram umas 3 horas de viagem pra lá. Tu pra tava onde em eu Toronto, tava né? Em Toronto, é. Mas é um tanto quanto dicotômica essa notícia, tendo em vista que o Canadá é pouquíssimo católico. Cara, é grande e bonito o templo. Eu convido você a pesquisar aí na internet. Pô, Então, o Oi? Canadá é pouquíssimo católico, é um país majoritariamente de esquerda. Ideologia de gênero lá anda léguas, maconha é liberada, mas São José tá lá fazendo um laborioso trabalho de, aos pouquinhos, converter aquele povo, né? olha os dados aqui do templo. Um comprimento total de 105 metros e uma altura de 97 metros. Caraca. Basílica, mano. Capacidade Basílica. para 10 mil pessoas, cara. Sensacional. 2.400 pessoas sentadas e o resto em pé mesmo. Gigantesco. Isso é doido. Imenso. A atual basílica menor e santuário. É uma basílica. Daria pra fazer uma missa do Padre Elano com algumas pessoas em pé, né? Daria. Daria. Falta-se local pra sentar, mas dá pra Padre dá. Elano celebrar lá. É Dá. verdade. Tá aí, Padelano, fica a dica, né? In English. In English. Você só pode aumentar a paróquia da Glória para essas dimensões aí que vai dar Exato, certo. Vai faltar local ainda, mas pode aumentar. Muito bom mesmo. Aí fica a dica aí. Quem for ao Canadá, lá em Montreal, visite lá a Basílica dedicada a São Não é José. Basílica ainda não, é? É Basílica. É Basílica? É. Ah, então por isso, mano. É chamado, por isso. é chamado Oratório de São José. Sensacional. Muito bom. São José que é o top 1 dos Santos, né? É, rapaz, claro. Ninguém é maior que ele. Voltando para a Europa, para o velho continente. Posso falar a curiosidade de São José? Diga, meu amigo, agora. Tem várias curiosidades de São José, e São José ele é uma matéria teologicamente aberta ainda. Porque tem várias discussões sobre São José, que aí é a opinião minha, eu acho que a igreja não vai ter culhões para atestar, mas elas fazem um tanto quanto sentido quando você olha a fundo e você pensa um pouquinho ali, olhando e pá, faz sentido. Tem uma teoria que diz que São José foi assunto aos céus. Assim como Nossa Senhora, São José é assunto aos céus. E aí faz um pouco de sentido, porque colocaria... Tipo, Maria tem um mérito lá, por ter sido escolhida e tudo mais, mas São José tem um mérito gigantesco que não seria absurdo ele ter sido assunto aos céus. Não seria absurdo, se a gente parar pra pensar. Tem uma outra teoria que diz que essa é mais polêmica, bem mais polêmica, dá bem mais briga, que São José também teria sido preservado do pecado original. Que também não seria de todo absurdo, por mais que seja muito polêmica, ele ter sido preservado do pecado original, uma vez que ele é o pai adotivo de Deus. Então, tipo, tem essas teorias, elas são teorias que estão em aberto, os teólogos discutem e tem as duas alas. As alas que defendem que, de fato, ele é imaculado também, e tem a ala que defende que ele não é imaculado. E aí tem uma outra terceira teoria, que tem a teoria que ele foi assunto aos céus, que aí o corpo dele não estaria mais aqui.
E aí faria sentido, porque até hoje, de fato, nunca acharam o corpo dele. Mas tem uma beata, que é a Catarina Emmerich, que ela defende que o corpo de São José está incorrupto, está enterrado em algum canto e num momento muito difícil da igreja, ele vai ser descoberto. O corpo de São José, e ele vai ter um papel muito importante na história. Mas aí, se a beata estiver certa, automaticamente a teoria que ele foi assunto aos céus não aconteceu. Não aconteceu. Então, mas a teoria mais válida, na minha opinião, é que ele teria sido assunto aos céus, uma vez que faz mais sentido lógico do que uma visão da Beata Catarina Emmerich, porque visão de santa ela não é matéria teológica, né? Ela é matéria especulativa. Tem que ser convocado um concílio, né? Para discutir. Aí a briga é grande, né? Porque Mas seria um dogma de são fé, né? teorias. É melhor procurar, né? A gente decide qual é. Você acha Porque seria um dogma de fé aí, né? E aí, tipo assim, são teorias e discussões que estão em aberto. E São José é uma matéria em aberto Mas seria da muito igreja. complexo, né? Assim, para conseguir atestar uma assunção de São José. Se Maria já foi bem debatido, né? E ainda mais a preservação, né? Do pecado. É porque meio que uma coisa levou a outra de Nossa Senhora, né? É porque São José, a figura de São José... A Imaculada Conceição e a Assunção, uma coisa levou a outra, bem dizer assim, para a igreja, né? Já São José tem que... Acho que primeiro precisa passar pelo mesmo processo. Ficou muito esquecida, né? Durante muito tempo. E veio forte agora, né? Veio forte agora. Vem crescendo cada vez mais, né? Certeza. Mas são coisas em aberto aí, que pode ser que no futuro breve a gente tenha aí coisas novas surgindo. E se eu não me engano, tem alguma coisa nas revelações de Nossa Senhora de Fátima. Sobre São José. Sobre São José? Sobre São José. Eu vou Mas ficar devendo né? isso. Vou ficar devendo. Eu não sei. Eu sei, essas teorias é de um teólogo americano, que há algumas, né? A outra eu acho que é alemão que fala. Mas são, tipo assim, não são absurdas, de todo absurdo, mas são teorias bem legais, assim, que dá pro cara pensar e refletir. E também aumentar a piedade quanto a São José também, porque quanto mais você conhece São José, mais você aprende ali a amar São José cada vez mais. Patrono da igreja, né? Defensor da família, São José, estamos no mês dele aqui no nosso estado do Ceará, dia 19 agora. Quinta-feira, É feriado agora, quinta-feira. O resenha aqui na terça-feira, né? Depois de amanhã, dia de São José. Próxima notícia. Monges trapistas consideram deixar a abadia histórica depois de 900 anos por causa da falta de vocações. Lamentável, né? A abadia de Nossa Senhora de La Trappe, na Normandia, né? Quase 900 anos de história. É muita história, né? Fundada no século XII. Né? Os monges pertencentes à ordem cisterciense da estrita observância, também conhecida como ordem trapista, que segue a regra de São Bento. Tem monges trapistas aqui em Fortaleza? Tem, né? Tem. Eu acho que a casa que eu entrei em contato era de umas monjas trapistas. Eu acho que tem. Tem em Fortaleza, tem trapistas. Acho que sim. Agora sim, né? Tem uma outra matéria, que a gente tem a impressão que as coisas na igreja têm que ser eternas o tempo todo, mas muitas congregações nasceram, cumpriram o seu papel e morreram depois. Então isso já acontece historicamente há muito tempo. E também como o que acontece muito é que hoje as vocações estão nascendo muito no seio digital, né? Então acaba que quem tem presença digital acaba que faz tudo. E a arquidiocese também, na minha visão, ela hoje incentiva pouco as pessoas conhecerem todas as vocações disponíveis ali naquela arquidiocese, né? Não tem, tipo, um encontrão da geral de todo mundo que é da diocese pro vocacionado ir lá e falar. O Padre Deusimar foi nomeado por Dom Gregório aqui na arquidiocese para fazer isso aí. Cara, né? e também não Movimento tá muito vocacional. Em alta. Eu acho que o lance das vocações monásticas não está em alta hoje em dia no mundo, né? É meio a parada. Já a galera quer aparecer para pregar, para falar, já eles já são mais reclusos, né? Então não tá tanto assim. Massa, assim, quem é muito reclusa são os cartuchos até hoje, né? E aí é sensacional. Cheio de que o monastério já é a parada pra pessoa ser reclusa, né? Então, mas o nosso bispo é monge, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas tipo, um entre... Mas Mas existe essa nuance aí, né? De que as coisas na igreja não são para... especialmente as religiosas, não são para ser eternas, né? Elas às vezes vêm, cumprem seu papel e termina ali. E essas ordens religiosas, claro, vai ter as maiores que a gente sabe que não vai acabar. Tipo... franciscano, os próprios beneditinos, que é muito grande, né?
Então, os carmelitas também. Exato. Né? Então, E são santos que sempre estão no hype, né? São Francisco sempre tá no como, hype. né, cara? São Terezinha, Bento vende mais medalha que São sei lá Bento. quem. São Bento, acho Porque que são a devoções- medalha mais tatuada. São em todo devoções mundo. gigantescas dentro da Exatamente, igreja. Santa cara. Terezinha do Menino Jesus sempre tá hypada. Carmelita, né? também, Carmelita. Santa Teresa d'Ávila sempre tá Santa em Teresa alta. d'Ávila. Esses caras que estão sempre no hype. Deixaram uma eles riqueza enorme para a igreja. Então, Exatamente. Lá da França, né, essa abadia, e o bispo lá lamentou dizendo o seguinte: o fato de este venerável mosteiro não conseguir encontrar vocações suficientes para se sustentar é, na minha opinião, um sinal do desastre espiritual que assolou a Europa nos últimos 100 anos. Um secularismo ideológico que está apodrecendo a alma do Ocidente. Por outro lado, a gente tem vários movimentos ressurgindo, né? Eu acho que vai dentro do que o Pedro disse, né? Você vê um carisma ali um pouco mais fraco ao tempo em que tem um que Desponta. Que tá né, em tá em alta, né? Mas assim, E assim a igreja vai. Acho que é bem dinâmico, né? mas assim, tem a preocupação também que ela tem que ficar sempre evidente, porque nada é mais como antes. Eu sei que esse lance do digital é válido, ele que está falando, mas há alguns anos, já antes mesmo do digital ter essa força de engrenagem no mundo, já estava esvaziando os seminários até grandes, assim. A gente sabe que não vai acabar, mas, por exemplo, você vê seminários que eu posso falar aqui, que eu já fui vocacionado. Globalmente falando. Seminário Capuchinho, certo? Eles foram construídos há 50 anos, 60 anos, e eles são muito grandes para abrigar muitas pessoas ali morando, vários frades, estudantes. Mas é meio, vira um mausoléu, mano. Tem ninguém, mano. Uma parada que é criada para ser muito grande e abranger muita gente. Então, caiu muito. Tanto dos religiosos, que eu acho também dos diocesanos, mano. Eu lembro que eu assisti, eu sei que não é um exemplo assim, né, grande, mas uma vez eu tava assistindo, mano, um filme na TV Diário, mano, do Padre Cícero. Aí eles fazendo lá na cena, né? Todos os seminaristas indo estudar, tipo assim, é o seminário lotado. E realmente isso aí é um reflexo que realmente naquela época era daquele jeito mesmo. Eu imagino que os seminários fossem extremamente lotados e por isso que eles construíam uma estrutura muito grande. Então hoje, até com poucas casas ainda não vai encher. Uma casa pequena não vai abrigar 10 frades, vai abrigar só 3, 4. Porque realmente no mundo inteiro existe, não só na Europa, como ele está falando aí, né? Ele está falando da realidade dele, mas até aqui no Brasil, que tem uma fé mais potente, tá caindo também, mano. Mas eu não enxergo, não sei vocês, mas eu não enxergo como um problema em si, por conta das outras que estão surgindo, entendeu? Como o Neto bem falou aí. Tipo, às vezes eu não sei se isso aí realmente é um problema ou só pessoas que estão tendo uma outra vertente carismática ali, não estão... Eu não falei só dos religiosos, né? Eu também estou falando aqui até dos diocesanos. Porque, assim, quem vai cuidar das vocações sacerdotais, no fim das contas, é a diocese, né? Sim. Então, até nos diocesanos diminuiu também. Sim. Que geralmente era mais lotado do que as próprias ordens religiosas, mano. Não, e se você, inteiro, né? você parar para ver, antigamente, os grupos de paróquia eram os que eram mais movimentados. Hoje em dia são as novas comunidades, aí vai pro lado da... Quando vai pro lado religioso tem a Hesed, né? E etc. Então, tipo, meio que dispersou uma vasta quantidade de pessoas que viviam em paróquias, né? Que viviam ali. Enfim, eu acho que é um movimento que eu não sei se... Só que tu sabe que todos os padres da Shalom é tudo diocese, diocesano, né? cara. Não, Aqui, o que eu tô cara, falando mas o que eu que... estou falando é no sentido de frequência, de quem vai para onde vai, entendeu? Eu não sei se tudo isso que a gente está conversando tem muita relação com, por exemplo, o catolicismo caindo. Não vejo dessa forma. Eu vejo que, na verdade, são ramificações que foram surgindo e que a galera está se sentindo mais... Não, mas é que tu tá vendo sobre o espectro, nem do Brasil, né? Nem do Brasil, né? é de Fortaleza. Que é totalmente errado, Não, porque mas foge o que da eu regra. vejo Porque espectro, se tu o que eu for em digo- João Pessoa, já é mano. bem mais distante a igreja. E outra coisa, se tu for em São Paulo a galera não é renovação como aqui em Fortaleza, é a galera da bem mais paróquia tradicional, mesmo, mano. é É lá paróquia todo mundo e tudo. dentro da paróquia. Não, é. Então, assim, tem que ver o espectro de fora por completo,
Mas Global, assim, né, Matheus? global. Global. Global eu vou saber falar, né? Mas o que eu tô falando A experiência por que eu exemplo, tenho é aqui no Brasil, a né? tristeza que a gente estava comentando era o local Dá, tal né? tá mais vazio, né? Quem Eu não tá mais vejo- vazio? Não, eu tô falando dos seminários. Assim, as Seminário. paróquias, eu entendo aqui em Fortaleza a realidade. Mas eu ainda acho que se tiver muito forte, que tem paróquias que ainda domingo é lotado, cara. Então, assim, tem que ver que cada realidade ali... Cara, São Vicente é lotado. Estava lotado domingo Lotado, agora, né? todas Então, as assim, missas lotadas, né? continua sendo lotado em todos os cantos, cara. Mas os seminários não estão lotados, como era pra estar. Pra você ter noção, se você for... Como eu também já fui na época lá de Coroinha, que eu ia para as reuniões vocacionais lá no propedêutico, não era lotado mais, mano. Não tinha um monte de estudante querendo entrar. Mas hoje, Tá melhor, né? Deu uma melhoradazinha, né? 17 de março de 2026, nós temos aqui na Arquidiocese de Fortaleza cerca de 100 seminaristas. Que cresceu, que antes não estava assim. Então, assim, Claro que nem todos vão eu chegar acho lá, que né? isso aí vem de Alguns uma... Agora também isso, por exemplo, E- o Shalom também leva Mas muito eu, pra lá. Né? mas eu acho que Leva isso aí bastante. também veio de uma boa propaganda feita daquela época que eu era jovem, que não existia Faz tempo. propaganda nenhuma. Mas porque essa Se naquela propaganda... época ele era jovem, então... tá Cara, mas é lascado. porque o essa Neto, então, tá com a onde fez. Essa propaganda era Pode pra... enterrar já. Essa propaganda vocacional é para atingir a galera que tem 16, 17, 18 anos, né? Então, assim, na minha época de 16, 17, 18 anos, não existia uma propaganda vocacional como vem melhorando hoje, né? Então, A única coisa da parte vocacional que eu até hoje não entendo é coroinha mulher, né? Mas o que resto... não faz sentido nenhum, né? O resto, beleza, mas Que coroinha eu mulher acho que não isso faz aí sentido também nenhum. não vou dizer erro, mas eu acho que isso é um equívoco, assim, que tem que ser analisado aí, porque... Aproveitando aqui o ensejo, grupos, né? quero divulgar o perfil chamaforte.fortaleza, que é o projeto vocacional aqui da Arquidiocese de Fortaleza, liderado pelo nosso querido Padre Deusimar Andrade. Ele é o promotor vocacional da Arquidiocese. Padre Show. Deusimar está fazendo um belíssimo trabalho. E você que quer conhecer melhor a sua vocação, né? Se você acha que Se você não é casado, né? Deixando claro que quem for casado já tem vocação, né? Já sabe, né? Se você é casado e deseja algo de vocação... É casado e é desocupado, pode seguir também. Deixa o cara terminar, mano. Mas ele Nós tem temos também a ele escola tem diaconal. Um ranço com essa palavra mal mas usada. é uma comédia, viu? Então sigam aí, conheçam os jovens, chamaforte.fortaleza. E reze pelos seminaristas, né? E Nós rezar precisamos de um clero pelas cada vez vocações. maior e E não qualificado. só rezar, né? Que o pessoal fica falando, reze pelo seminarista. Doe livro. Vai lá, pergunte se tem alguém precisando de paramento verdade. para se ordenar. É verdade. Aí Como você vai lá e precisa e como doa. Se precisa. você tem grana pra ajudar, ó, chegue É, junto lá. E exatamente. eles têm, eu acho que eles têm algum tipo de organização. com os Eu acho que reitores, eles têm um que é negócio lá de apadrinhamento, Tem, exatamente. Tem isso aí, né? Tem sim. Então vale muito a pena conhecer, que aí você está contribuindo de maneira material ali para a que formação os de um bom caras precisam sacerdote. realmente, né, mano? É, os isso aí. caras tiram leite de pedra Enxoval lá. e tudo lá pra poder... É se isso, ordenar. é isso. Rezemos pelas vocações na igreja. Show. Papa pede que a prevenção de abusos na igreja não seja obrigação imposta de fora. Ou seja, Papa Leão XIV quer que seja uma cultura de dentro da igreja, já para se prevenir e para que tantos casos não venham à tona, né? Ou seja, não se meta com os nossos fazer um problemas que a processo gente de resolve. prevenção, né? De articulação. Em outras E é um palavras, zero movimento. militância. É um movimento que a gente vê muito agora, por exemplo, padres e bispos tendo o cuidado de se reunirem com pessoas, quer sejam mulheres, quer homens, dependendo do sexo, acompanhado de outra pessoa, né? Não está sozinho em ambientes, nos ambientes, sozinho com apenas uma pessoa, né? Está sempre com uma pessoa a mais, para não dar também o que falar, porque a gente sabe, cara, que muita gente acaba inventando, né? Acaba bota na boca do trombone, inventando uma série de coisas, e depois para a igreja desfazer o prejuízo que foi causado, né? Porcaria, né? Então é o que o Papa fala aqui, é uma cultura do cuidado, né? Cada um se ter o autocuidado, cuidar de si mesmo, né? E cuidar do outro. É claro que numa situação de confissão, por exemplo, né? Que ainda eu acho que essa parada da confissão aí, mano,
Antigamente era top, né, mano? Porque tinha um confessionário ali, dividia tudo direitinho, né? Se bem que você Hoje em pode dia é ter quase um consultório médico, mano. você pode ter o Assim, confessionário no local aberto, né? Não precisa ser... Não, o que eu tô dizendo é a cultura do Na confessionário catedral é é que assim, visivelmente vocês não tá com o padre, meu amigo. Todo ninguém vai exatamente, pensar besteira. Exatamente. Eu não sei porque que Se já, tiraram. já mata essa parada aí, né? Já fica ali. Não sei porque que tiraram o confessionário, mas pode voltar, né? Se Deus Pode. quiser aí e tal. E o Papa também realça a proteção dos menores. Aí entra a questão dos coroinhas, né? A proteção dos menores e pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? E não seja vista como uma obrigação imposta de fora, mas que a própria igreja já desenvolva meios de barrar, né? Ou pelo menos tentar ao máximo barrar situações constrangedoras, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade seriam, por exemplo, em casas de abrigo de proteções Idosos, de pessoas, tudo. de idosos em situação de Deficientes. rua, né? Que são pessoas com afetividade totalmente esculhambada, né? São pessoas vulneráveis, totalmente vulneráveis. Acolhida de jovens e crianças, adolescentes em situação de rua, né? Coroinha na paróquia, grupos de jovens, enfim, todos esses precisam de acompanhamento, né? É isso, meus amigos. E não vamos muito longe, viu? A começar de nós, precisamos ter esse cuidado. Sigamos. Vamos lá. Uma declaração aqui do nosso querido bispo, arcebispo aqui de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. O feminicídio é uma das chagas mais dolorosas da nossa sociedade. Infelizmente, a gente vem acompanhando uma série de notícias, né, pelo Brasil todo, tanto de agressão e o que é pior, de morte de mulheres por homens que não se conformam com o fim do relacionamento, que se arvoram no direito de espancar a mulher por a mulher ter cometido alguma coisa e nada justifica, né? Mas tem que aprender muito com o Neto, viu? Se arvora. Se arvoram no direito, né? E aí, cara, a Tu gente sabia usar essa palavra aí, Lucas? O que é que significa? Árvore, o que é árvore? Responda aí, outro Árvore. dia. Certo, sim. A árvore não é um... Ela cobre a pessoa. A árvore não é grande? É. Na sua, né? Você se arvora, ou seja, você Você cresce. Exatamente. Você se sente no direito, você se apodera daquilo, entendeu? Inclusive, o Lucas vai tatuar uma Eu árvore achei na que agora não está tatuagem do Lucas, ó. Ele vai se arvorar. Vai se arvorar, né? Menina, vai virar o quê, hein? Muito bem, Lucas, viu? O cara foi fazer a tatuagem, queria fazer ele queria tatuar um raminho, né? Aí ele, meu amigo, numa costa dessa aí tem que ser uma mangueira, meu amigo. O programa é católico. Aí Se arvora, vai, continua. Se Do arvora. direito Se lá. agora no direito de dar na mulher. no terceiro domingo da quaresma, que teve o evangelho da Samaritana, né, no Poço de Jacó, aí ele aproveitou para fazer essa reflexão. Só nesse último mês de fevereiro, aqui de 2026, 3 mulheres perderam a vida vítimas dessa violência. Só aqui no Ceará, né, no estado do Ceará. Ele está falando do Ceará. Mas, infelizmente, a realidade no Brasil tem vindo à tona muitas notícias, né, de agressão a mulheres, né? Tem um dado aqui que mais de 1.470 mulheres foram assassinadas ao longo de 2025. Então é um número Assustador. assustador. Aí a gente tem o caso daquele cara que deu não sei quantos socos na mulher dentro do elevador, enfim. Porque, cara, o físico masculino já não justifica, pai, você bater numa mulher, né? Exatamente. Você Muito pode- triste. É muito triste. Né? Aí o cara que não aceita fim de relacionamento, mas Não, isso é um o cara babaca. não é um homem. Isso é um babaca. É loucura. E o caso mais triste que a gente acompanhou foi aquele de Minas Gerais, que o cara se suicidou e matou os filhos, né? Para se vingar da mulher. Enfim, meus amigos, rezemos, viu? Rezemos e cada um cuide da sua sanidade mental, né, do seu equilíbrio, procure sempre estar com a confissão em dia, comunhão, eucaristia e uma boa direção espiritual e, quiçá, até uma psicoterapia para manter a sua sanidade mental e não achar que você pode sair por aí tirando a vida dos outros.
Sigamos. Agora, no dia 15 de março, a igreja, né, celebrou o dia de São Longuinho. São Longuinho, ele é um santo que tem, assim, uma aura meio folclórica, né, Pedro? Em volta de São Longuinho. Por que é, hein? Por que você acha, Matheus? Eu até hoje eu tento descobrir o porquê. É São Longuinho. O cara... A galera invoca São Longuinho quando... O cara se Perde algo. converteu Perde após algo, furar né? ao lado Dou de 3 pulinhos se eu Jesus. achar. E hoje é... 3 pulinhos, né? Tem umas fantasias aí, São né? longuinho, são longuinho. Se eu achar Longuinho, tal São coisa, eu Longuinho. dou 3 pulinhos. 3 pulinhos. Tem gente que dá 7, dá 8. Ele era o centurião Não, romano, tem que dar mais porque ele cara. foi muito difícil. Fica a seu Centurião critério. romano que, por ordem de Pôncio Pilatos, esteve ao pé da cruz com seus soldados e perfurou o lado de Cristo com uma lança. Agora, essa... Foi ele que falou também, esse realmente era o filho Como é o ele nome era dele o filho mesmo, de hein? Deus. Longinos. Longinos. É. Mas o cara ser o centurião, passar por todo esse processo de conversão, furar o lado de Cristo, pra no final das contas, a negada chamar de São Longuinho, ainda ter que dar 3 Porque é a tradução para português, né? Eu vou te contar, viu, mano? Longinos. A tradição conta que ele sofreu uma perda gradual da visão. Tudo certo aí, diretor? Ele tá se abanando, ele tá com problema. Uma perda... E ele se abana Ei, tão... Gustavo, só pro Natan aí, mano, pra ver se ele fica com menos calor aí. Pedro, só pra te lembrar que tem uma empresa devendo a manutenção de ar-condicionado aqui, né? Tem, mano, tem. Ela quebrou. Quebrou a capa toda. Só pra gente concluir aqui. Então, reza a lenda que São Longuinho teve uma perda gradual da visão e que quando ele retirou sua lança do corpo de Nosso Senhor, uma gota de sangue divino, né, de Jesus, espirrou em seus olhos e ele foi instantaneamente curado. Né? Por isso que no filme do Mel Gibson ele fica assim, ó. Exatamente. E Prestou a atenção tradição... nesse detalhe, cara? Macho, e no livro da Ana Catarina América ela também fala. Ele Essa é mesma parada aí. ele é ó. um crítico de cinema. É. Ele é um crítico de cinema. É, mano. Não, Já a gente vai falar. tu Já tem a gente que- vai vamos pra já área falar sobre o dele. Oscar, vamos já Tu entrar tem aí. que ser específico, ó. Eu sou um crítico de cinema especializado em filmes religiosos. Cara, mano. De Yeshua, de de Yeshua. Jesus, mano. De Yeshua, o homem que mudou o mundo. Então, Aí é a peça do... a tradição também diz que São Longuinho abandonou a sua carreira militar e se uniu à comunidade cristã, né, depois da ressurreição de Jesus. É isso aí. São E ele Longuinho, se rogai torna por andarilho nós. também, né? Por isso que ele é representado com aquela... Tu olhar uma imagem de São Longuinho mesmo, católica, ele tá com uma espécie de uma lamparina, né? Aí é por isso que o pessoal vê e tá procurando alguma coisa, né? Mas se torna andarilho, né? Mas o pessoal inventa uns folclores aí, umas lendas com vários santos, né? Porque a imagem de São tipo, Longuinho... e já falou de outras lendas que tem, né? São Francisco Maconheiro. Santo Antônio. Tem essas paradas aí mesmo. Mas é porque Santo são... Antônio. É porque assim, se a gente fosse ver, se a gente fosse pela lógica do centurião, né? Era pra ele ser representado como um centurião, igual tá na foto aí do site. Mas se tu for pegar uma imagem de São Longuinho, ele parece Andarilho. um monge, um andarilho, assim, com... Eu não sabia. Beneditino, né? Não sabia. Outro folclore que tem é o povo de Santo Antônio de cabeça pra baixo, né, mano? Coitado, né, mano? É. O cara era um gigantesco e o pessoal fica pedindo pra casar. Acho que é loucura, viu, mano? Eu acho Santo que Antônio Santa- deve ser muito puto, viu, Mas mano? Santo Antônio, eu acho que ele tem Santo Antônio, mano, deviam criar uma imagem dele, uma escultura dele com martelo, né? É o martelo dos É o heréis, martelo né? dos heréis, grande pregador, É porque, né? tipo, o cara tem Jesus no colo, né? Ele é Então, português, mais sabia? importante, né? Quem? É, É Santo português? Antônio de Pádua. Português. Santo Antônio? Era de Pádua. Ah, é. Inclusive, o mosteiro dele ficava entupido de gente pra ver ele pregar. italiano. Não, ele é português, Santo Antônio. Português. Tá bom. Conferência secreta do bilionário Thiel em Roma chama a atenção da igreja. Peter Thiel, bilionário norte-americano e um dos primeiros apoiadores do presidente Donald Trump, Fala, minha Nossa Senhora. abriu neste domingo, Ó o misto. dia 15, uma série de palestras a portas fechadas em Roma, explorando o conceito do anticristo, atraindo o escrutínio de comentaristas católicos. Cofundador da Palantir Technologies, empresa de software de IA com laços profundos com as agências de defesa e inteligência norte-americanas, Thiel tem dedicado nos últimos anos a atenção crescente a ideias religiosas e filosóficas. E não é que o cara chamou a atenção do Papa, rapaz. Ele disse que o surgimento de um anticristo que criará... Ele teme, né? Teme que o surgimento de um anticristo
que criará um governo mundial único com a promessa de algo como impedir desastres nucleares de IA ou induzidos pelo clima. Loucura, né? É. O que você tem a dizer, Pedro, sobre isso? Então, o que acontece é o seguinte. A gente tem alguns fenômenos quando se fala aí dos bilionários, né? O primeiro fenômeno deles é o metacapitalismo lá, né? Que a gente vai ter um espectro ali de pessoas não muito interessantes que financiam coisas não muito interessantes Bem obscuros. para dar uma complicada ali na sociedade geral, né? Como a gente tem o George Soros, né? O mais conhecido, eu acho, que financia ali coisas pró-aborto. Enfim, as maiores coisa atrocidades boa. ele financia com o interesse que a gente sabe qual é, que é do próprio sucesso. Esses caras, eles, via de regra, têm uma tara de continuar sendo os caras que dão as cartas no jogo. Então, geralmente acontece muito isso. Estou generalizando, mas óbvio que tem gente muito boa, que é bilionária e tal também. Então, tem que separar o joio do trigo. Mas, de uma maneira geral, é basicamente isso. Só que o que acontece? A igreja, e aí isso é uma coisa pouco falada, que eu acho que a gente tem que bater um pouco mais. A igreja, ela não é nem de esquerda e nem de direita. Ela é a igreja. Ponto final. A igreja condena o comunismo, mas a igreja também condena o liberalismo. Então, tipo assim, é porque a gente bate muito no comunismo e aí parece que como ser liberal é uma coisa legal hoje em dia, tá em alta, eu quero livre mercado, eu quero isso. A gente tem vários liberais ali que são pessoas, entre aspas, influentes na rede social, que teoricamente se dizem católicas, e aí parece que é uma coisa aceitável, mas não, a igreja condena o liberalismo, da mesma maneira que ela condena o comunismo, porque o liberalismo tem seus erros de tornar o homem um objeto que pode ser usado e manipulado a todo custo em detrimento do lucro, e isso não é uma verdade. Vai contra os princípios da doutrina social da igreja. Exatamente. Então o que acontece? Qual que é o grande ponto? É que esses caras começam a querer apitar a regra do jogo, mas na igreja não funciona. Na igreja não é assim que funciona. Ele não é teólogo, ele não é nada. Ele é bilionário, tem seus méritos, construiu sua empresa. Mas teologia é outro campo. É outra coisa. E os católicos, eles são subordinados à liderança do Papa. E o Papa vem batendo e tecendo críticas fortes contra o monopólio da inteligência artificial que está surgindo. Aí, como a água bateu no bumbum, tem que ter uma reação porque eu vou perder mercado. Aí vai lá e começa a querer apitar a regra do jogo. Só que não funciona assim a igreja. E o Papa está certo em bater no que ele vem batendo. Que é justamente proteger o quê? O direito natural e a dignidade humana. Que a igreja é a grande protetora no mundo ocidental da dignidade humana e do direito natural do homem. Então, tipo assim, a igreja está certa. E aí, qual que é o grande desafio do empresário católico? É ele ser católico, sendo empresário. Entender os malefícios do liberalismo para não cair nessa seara, entender os malefícios do comunismo para não cair nessa seara, e entender o que a igreja vai defender como certo dentro da doutrina social da igreja, dentro da promoção do direito à dignidade do homem, dentro do devido valor ao trabalho realizado, dentro de uma série de questões, para não cair em erros. Porque aí a gente entra numa questão que é muito, tipo assim, poxa, um empresário católico, ele tem como dever promover o bem-estar social no sentido de quê? De dar liberdade para o cara ter como crescer, como prover a família, como prover o lar, como ter uma dignidade ali aceitável, entendeu? Então, tipo assim, é uma outra visão. Só que eu acho que hoje os empresários católicos estão caindo numa seara muito perigosa por não conhecer seus malefícios a fundo, que é o liberalismo, que é a ideia do lucro a todo custo, que é a ideia da inteligência artificial como detentora ali da sabedoria humana, e não é. É caindo nessas coisas que o mundo ele vem pendendo para esse lado, que a gente sabe que é a famosa teoria lá dos espectros opostos, né? Que um vai pender para um lado, vai pender para o outro. E hoje a gente vive um mundo hoje que ele está deixando um pouco mais de lado o pensamento esquerdista e está caminhando aos poucos para um pensamento mais liberal. E aí, isso é bom? Em parte sim, em partes não. Vai ter seus problemas também. Então a gente sempre tem que olhar com muito cuidado e entender que nosso líder supremo é quem? É o Santo Padre. E a gente tem que estar atento ao que o Santo Padre está falando e procurar seguir, ainda que a gente não concorde. É isso aí. Tem o padre Paolo Benanti,
que é o que aconselha o Papa sobre inteligência artificial, né? Quando ele está em dúvida, ele chama esse padre, aí o padre aconselha ele, né? Meu filho, como é que cria esse prompt aqui? Como é meu vídeo aqui? Eu fiquei com isso na cabeça. O que é que ele aconselha como? Esse chat GPT aqui, como é que eu faz? faço? Como é que eu faço? Então, esse padre escreveu um artigo. Meu filho, cria aqui meu roteiro de hoje para eu falar aqui. A minha homilia aqui. Pior que o Papa esculachou, né? Os padres que estão usando o IA para fazer homilia, né? Esculachou. Então, esse padre, Paolo Benanti, escreveu um artigo criticando o Thiel, né? Chamando ele de teólogo político dentro do Vale do Silício. Diz assim, um trechinho aqui do padre, né? Padre Paolo. Toda a ação de Thiel pode ser lida como um ato prolongado de heresia contra o consenso liberal. 2 pontos. Um desafio aos profundos fundamentos da coexistência civil que ele agora considera ultrapassados. E o artigo foi intitulado dessa forma, bem o título. Heresia norte-americana, 2 pontos. Peter Thiel deveria ser queimado na fogueira? Caraca, forte. Tem que bater, né? Criticando exatamente os líderes tecnológicos que não deveriam ter permissão para definir seus próprios limites éticos. Tá certíssimo também. É isso, meus irmãos. Não, olha, não é que a igreja ela vai ficar se metendo, a igreja não quer ser um grande Estado, um Estado que se mete na vida dos particulares. Mas a igreja ela tenta iluminar, pelo menos, os fiéis católicos, né? Já que não é para todo mundo. A mensagem do Papa, o magistério da igreja, e a mensagem, a pregação de Jesus, ela é para todos, claro, mas mais especificamente para quem é católico batizado. Então a igreja ela procura orientar os seus filhos, né? Deixar bem claro os princípios que regem a vida de um cristão católico para que eles não caiam no erro, tá certo? Mas cabe a cada um de nós ter o discernimento para onde a gente vai seguir, né? E decidir o nosso caminho. É isso aí. Sigamos. Terminando aqui, já vamos entrar agora no assunto que o nosso amigo Matheus Aguiar domina, que é cinema, Oscar. É isso aí, Matheus? Mais ou menos. Domingo tivemos a cerimônia do Oscar e tivemos algumas surpresas. A torcida no Brasil estava muito vibrante. Lucas Assunção. O Pedro aqui estava para enlouquecer aqui. Torcendo pelo filme Moura. O Agente Secreto e também pelo grande ator brasileiro Wagner Moura. Wagner Moura, aquele... Wagner Moura. Aquele mesmo militante que critica o capitalismo, mas mora onde? Em L.A., Hollywood. Lucas Assunção, você acompanhou a cerimônia do Oscar? Você gosta? Cara, não acompanhei, eu não curto muito, não sou um cara que sou... Então eu só adepto a assistir o filme e não a ver a premiação de quem ganha. Mas... também o cara que tá ansioso pela série do Harry Potter não pode comentar sobre cinema, né? Então, deixar isso claro. Tu não quer que eu entre aqui na conversa, não. Levanta a bola pro Matheus, então, pra ele cortar aí. Matheus Jackson. Me diga o que você achou da premiação, cara. Eu sei que, na verdade, você apoiou bastante a vitória do B. Jordan. É verdade. Porque ele foi... Realmente, o filme dele foi do caralho, fantástico. Assim, não é o melhor de todos que já ganhou o Oscar, mas é bom. Não. É porque os filmes assim, que saíram... O filme que o B. Jordan participou não foi o filme campeão, né? Explique só quem é esse B. Jordan aí. Ele é rapidinho, assim, só para o pessoal... Ator. Ele é um ator. Americano. Que foi o protagonista do filme Pecadores. Protagonista. É isso aí. Um dos protagonistas do filme Pecadores. Pronto. E foi que o fala ganhador... sobre lá, soul, jazz, essas paradas aí, por isso que o filme é bom. Pronto. Fala de música boa. E foi o ganhador... do prêmio de melhor ator. Pronto, é isso aí. Mas Os Pecadores não ganhou o melhor filme. Para contextualizar para quem está assistindo. Vai lá, continue. Foi uma batalha após a outra, né? O que foi campeão. Isso? É isso aí. O Matheus Jackson, mas aí você viu a diferença de comemoração do B. Jordan, que ganhou o Oscar, e a comemoração do Wagner Moura, que ganhou o Globo de Ouro? Distoantes as comemorações? Você viu isso? Não teve comemoração, né? Não teve comemoração. Não, é porque o Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro há alguns meses atrás. E falou besteira, né? E como foi que ele comemorou? Lá com a festa dançante. Nada contra, mas ele foi lá tomar o
o vinho, o champanhe dele importado e tudo mais. E o B. Jordan comemorou Jordan quando? foi lá no McDonald's. In né? and Lá no- Out, não, porra. foi não. Você quer o In and Out. McDonald's ali? In-Out. Não, ele lá em foi pra Hollywood. um estilo de Bob's caseiro, amigo. Eu não, ali, não, mas fast é famosão. food. É Não, famosão. In-Out. mas É, um- tipo assim, um é importante daqueles- deixar claro mas que eu a não fui galera nos tá Estados Unidos, eu não tratando sei. como se fosse um fundo de quintal. O In-N-Out Não, é não é, famosíssimo não é. e ele é quase um patrimônio lá do mas local que ele tá. mas a Eles galera- vendem mas- camisa, vendem mas tudo. é um Mas a ambiente. galera é um ambiente aberto, né? Aberto. Um Wendy's. Mas é um ambiente aberto pra Ambiente galera, né? aberto ao público. Sim, Não, não. Tanto é que a mas- galera encheu É o ali na fast hora que- food. A gente não tá aqui pra tratar o que eu qual tô é a dizendo- grandeza ou não do Não, porque a local. maioria dos caras, Mas é- quando ele- O que eu tô vão, levam pro dizendo local é mais que o requintado. In-N-Out- Vamos só falar 4 de cada vez. O que eu tô dizendo é que o In-N-Out não é um local qualquer, como estão tratando por aí. Ele é famosíssimo. Pessoas, todo mundo que vai nos Estados Unidos passam em ter uma loja do In-N-Out. Ele é um dos locais mais famosos e turísticos Mas que vamos lá, existe. ninguém. Mas é pelo aberto menos ao público. aonde Só eu tem vi- esse, Esse é o Só tem esse. Ó, só pelo tem menos uma loja, aonde ó. eu vi, não é que estão tratando como sendo qualquer canto. A ele gente foi no local que sabe não é que chique, o In-N-Out né, mano? ele é conhecidíssimo. Eu só estou dizendo, o que o pessoal trouxe foi que o cara ganhou o prêmio, teve lá o discurso Foi dele, começar agradecendo o pra mãe hambúrguer dele, dele, agradecendo a família, ao a pessoal, Deus, a família, a Deus. Deus. E ele foi só comer um fast food e de lá foi pra casa. A questão é que quando ele chegou no fast food, ele chegou fazendo pedido com a estatueta na mão. Aí veio aquele alvoroço, a multidão ali já do lado de fora, tirando foto e tal. Mas não precisamos Opa, passar por uma mais vez. um discurso militante. Militante, é. Que deixe bem claro, Wagner Moura é um baita ator. Mas a gente tem que desvincular o ator Wagner Moura, ou seja, os personagens que ele fez de todos os filmes que ele já fez, que foram muito bons, ao militante Wagner Moura. Eu prefiro ficar com a imagem dele só do Capitão Nascimento. Exato. Não, mas outros filmes que ele fez também foi muito Não bom. Esse assisti. filme que ele fez Não também assisti. foi A muito bom. atuação do filme dele que ele fez foi uma atuação boa. Só que Exato. o filme não dá pra ganhar prêmio de melhor filme. Nem internacional ganhou, né? O prêmio de melhor filme internacional. E aí, o Pedro Veras, também a vencedora do Oscar de melhor atriz, Jessie Buckley, né, no filme Hamnet. Foi Acho foi que é legal isso, né? o discurso dela. Você família, viu o né? discurso dela? Viu o discurso Ela dela? olhou lá pro marido Família, dela e pro falou: e marido, você, tudo. Fred, Todas as mulheres, eu as teria esposas 20 mil filhos devem... com você. Todas as esposas devem ter como exemplo a Jessie, né não? Olhou para o marido Não. e disse, meu amor, você é demais. Eu teria 20 mil filhos com você. Tipo, não sou muito adepto dessa linha, não, mas eu achei um bom discurso, principalmente no local que ela tava, né? Mas ter como exemplo. tudo. Se comparar Não, com o mas- discurso Não, do mas diretor eu- do mas filme, assim, do o filme que mais- Pecadores, que o o cara gaguejou até o... É. O que mais impactou ali, como o Pedro já ia começar a falar, antes de cortarem o rapaz, mas é bom cortar ele de vez em quando, é que Eita, apontou o pra que mim, tinha ali são muitos pró-aborto. Então ela fez, ela fez um discurso Exato. absurdo para aquela galera que estava ali, que teve que aplaudir em E, silêncio. e a imprensa Deus, repercute como um discurso ultraconservador. Exatamente. Então, excelente, né? Tivemos boas vitórias no Oscar esse ano, bons discursos. Não anoto, assim, pegar tudo não, né? Mas esses dois aí foram bons. E aí isso mostra um pouco da virada que a gente tá vivendo, né? Que parece que eles, os atores no geral, exceto o Wagner Moura, tá começando a perceber que não dá pra ficar cagando regra o tempo todo, né? Então, acho que é só atuar, ir embora e ir pra casa, mano. Tipo assim, também não é o trabalho mais importante do mundo ficar atuando em filme, não, entendeu? Então, eu acho que a gente só tem que começar a separar melhor. Tipo assim, é só um ator e as opiniões dele são baseadas, muitas vezes, em fezes, né? Não em conteúdo técnico, né? E aí eu fico muito feliz do Wagner Moura não ter ganhado, porque a gente não precisou ouvir um monte de militância e besteira. E o Oscar ia ficar um saco se ele tivesse ganhado, assim, né? só pra deixar claro, assim, que também... porque O Oscar não, mas o pós-Oscar. Tu tá falando até de- agora tu- eu estaria tu- ouvindo. Tu tá falando, assim, de quesito técnico, né? E eu acho que só chegou ao Oscar por causa disso. Porque você vê que as lentes que foram usadas no filme brasileiro, né? Panavision, que até então é muito difícil ter um filme brasileiro que aí que tem as lentes Panavision e tudo. E o pessoal... várias pessoas, vários estrangeiros também que dirigiram várias partes, né, do filme, como a fotografia também foi dirigida por uma estrangeira.
Então, acaba que o cinema nacional também se abriu aí a galera também de fora para poder aqui também. Por isso que eu acho que deu uma alavancada na produção em si, no audiovisual do filme e fez melhorar, né? É. E aí, fazendo um contraponto, a atriz Jess, ganhadora da estatueta de melhor atriz, vem a Anitta, nossa cantora Anitta, né? Aqui brasileira. Ela cantou no Oscar. Tupiniquim, que se manifestou dizendo o seguinte: esse negócio de casar é só babado, da festa eu gosto, queria só a festa. Depois do casamento vai cada um para um canto. Pronto, acabou-se. Vocês estão rindo por quê, ó? Os caras se abrem. E sobre ter filhos, ela disse: não, eu já passei dessa fase. Que tem 32 anos. Não, mas assim, eu sou muito favorável de pessoas como a Anitta não terem filhos, assim, pra deixar claro, né? Que ela vai... Já melhora um bocado aí. Se todo funkeiro não tivesse filho, tudo isso aí, então a gente já teria... Eles não vão Exatamente, passar o legado exatamente, deles, né? Então eu super apoio aí o pensamento da Anitta e tal. Meus amigos de bancada, para a gente encerrar o resenha de hoje, o Nathan Ricarte, meu caro Gustavo na técnica. Já tá assim, ele, ó. Essa notícia que muita gente não deve saber. Vocês sabiam qual é a exigência inegociável da Academia de Hollywood para os vencedores do Oscar? O que é que eles não admitem de forma alguma? Falar de Jesus Cristo. Vender a estatueta. Se desfazer da estatueta. Não pode. Não pode. Não pode vender. E já Tem deu. até aquela atriz Já foi lá parar no tribunal. Tem até aquela atriz que fez a Mary Jane lá no Homem-Aranha, que ela botou a estatueta no quintal dela, uma parada assim. Aí foi. Acho que foi ela que... Bicho é crítico de cinema mesmo. Acompanha mesmo, viu? exatamente. Ah, ele Acompanha mesmo. é. Mas Ele você é tem que um dos entender um assinantes pouco, né, da- do assunto, né? Ele é um dos assinantes Algum assunto ele tinha que entender um pouco, né? Diferente do Lucas, que consegue ter opiniões irrelevantes em todos os assuntos, né? As coisas, mas isso Vamos tá me aqui. ofendendo, eu vou te processar, Vamos pra viu? cá, Natan. É isso aí. E você, o seu Oscar precisa ser sempre Jesus Cristo na sua vida. E o Atos está aqui para juntos, Pregador carismático juntos mesmo, nós viu? Pelo amor de buscarmos Deus, o mano. céu. Não é isso aí, Lucas? É isso aí, cara. E É isso antes aí. da gente Ave encerrar, Maria. bem rápido, Bem rápido, vai lá. pra que você esqueceu e eu consegui pegar aqui, Pegue aí, certo? pegue aí. São José apareceu ao lado do sol, segurando o menino Jesus e abençoando o mundo com gestos em cruz. Esta Aí. visão foi de irmã Lúcia, que Pronto. relatou ter visto São José com o menino Jesus ao lado de Nossa Senhora. Vamos encerrar o resenha de hoje com essa. Muito obrigado. Lucas, Bom, muito bom. ok? Muito Tá bom. bom. Presta pra alguma coisa, Muito né, bom. mano? Eu presto. Salve São José, né? São José, rogai por nós. Gente, deixa o like aí, deixa nos comentários o que, é que você achou do Isso resenha aí. de hoje. Também se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Valeu, galera! É isso Valeu. aí. Comenta aí Valeu, qual gente. foi a opinião mais relevante do Lucas no episódio, se você conseguir. Valeu. Valeu!